A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo esteja com você, que o Espírito Santo esteja em você e por meio dele o Altíssimo continue te instruindo na sua palavra. Nós voltamos a meditar na palavra do Senhor e eu quero continuar, e a verdade é que a expressão mais correta seria essa mesma, não é? Eu quero continuar porque eu quero tomar como uma segunda parte da nossa meditação aquele assunto relacionado ao Salmo 23, não é? Para especificar melhor um pouco o que é o vale. E o segundo, ou o título desta segunda meditação naquele mesmo tema, seria Não Tema o Vale 2. Amém? E eu quero tomar como base, como ponto de partida, como alicerce para a nossa meditação neste assunto hoje, um texto que está em Salmos 102, do versículo 1 até o versículo 8. Depois nós iremos para o versículo de número 12. Eu quero ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivesse no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. Outras traduções vão dizer pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Lá no versículo 12, Davi, no entanto, afirma: Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Amém? A nossa meditação anterior, nós pensamos juntos a porção do texto sagrado, que está no livro dos Salmos também, um salmo ou um hino, um poema de Davi, onde ele enfatiza a suficiência de Deus na sua vida. Por essa porção do salmo que lemos hoje, podemos compreender o quanto a presença de Deus significava para Davi. Porque o que conta não é o que achamos a nosso respeito, mas é entendermos o quanto Deus representa para nós. E que sem Ele, sem o seu Espírito, estaremos absolutamente fora do nosso habitat natural. Seremos como um pelicano no deserto, ou como um pardal no telhado. Não é? A moral da história aqui é que lugar de pelicano é no mar, não é? Junto à água, e pardal nunca está solitário, pois eles só vivem em bando. Mas assim era Davi sem Deus, né? Mas com Deus ele afirma ainda, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tendo a presença de Deus, o que o sustenta, ele volta a afirmar: não temerei a 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Isso lá no Salmo 3, um pouco antes. Amém? Ainda quero hoje permanecer meditando sobre o vale, de maneira a fazer o que chamamos em jornalismo de desdobramento ou ampliação. Muitas vezes nós falamos em vales como sinônimos de provas, de lutas, de provações, mas não trazemos para o terreno prático, para termos que, ou expressões que nós podemos associar mais facilmente à nossa própria vida diária, à nossa própria vida prática. A isto, em jornalismo, nós chamamos de humanização, trazer para perto. O que é o vale da sombra da morte? Sem, é claro, querer esgotar o assunto, num primeiro momento nós podemos entender que o vale da sombra da morte não é outra coisa que não uma circunstância na vida de cada um de nós. Todos nós podemos vir a ter um vale, ter uma noite de choro ou uma caverna de adulão. Os vales e as noites de choro são ferramentas nas mãos de Deus para nos dar crescimento espiritual. Nós precisamos entender isso. Entendido isso, nós com toda certeza passaremos mais resignados, assim como o próprio Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Quer dizer, eu sei que nisso você está trabalhando na minha vida, eu sei que nisso o Senhor está me aperfeiçoando. Para nos ensinar, a arte de confiar no Senhor. Os vales são para isso. O vale da sombra da morte é passageiro.
a noite de choro é passageira, e pela caverna de Adulão nós é que somos passageiros. Segunda Nova Almeida atualizada, 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 1, o texto diz: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Quer dizer, a caverna é para um instante de passagem, para um momento de passagem, para uma circunstância adversa, não é? Mas por ela nós somos passageiros. O Vale da Sombra da Morte é um lugar possível e não algo certo, previsto. Não é? Ele ou pode até ser previsto, mas é algo possível, porque o próprio Davi diz, né, ele pode aparecer o vale da sombra da morte, pode aparecer nas nossas vidas como algo imprevisto também. O salmista Davi diz: ainda que eu ande, né, ainda que eu peregrinasse, ainda que eu vagasse pelo vale da sombra da morte. Este vale é uma dessas duras lutas, não é, que cada um de nós passamos, né, que gente como aquela viúva de Sarepta passou. Vale aquilo a que foi submetido Jó durante a sua prova, né? Noite de choro, algo que só termina em um tempo determinado. E nisso nós precisamos estar com os pés firmados na rocha, ou não conseguiremos vencer. Jó era convicto, estava absolutamente confiante e certo do controle de Deus sobre aquela situação, dizendo: eu sei que meu Redentor vive. Quantos de nós somos capazes de passar uma prova confiantes na manifestação de Deus para uma manhã de alegria, ou para que uma manhã de alegria, resplandeça sobre nossas vidas? Confiantes que essa manhã virá e não falhará e não faltará. E assim poder confessar a companhia certa do Senhor durante o percurso da nossa provação. Tiago escreve na sua carta à igreja, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada, e assim nós possamos vencer. Amém? O propósito de Deus no vale ou no deserto é aperfeiçoar os santos para a salvação, de maneira que nós poderíamos, sem muito esforço, concluir que as situações adversas é a oficina dos salvos. Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta: em tudo deem graças, porque é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6 em diante, vai dizer: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e já não são filhos. Temos necessidade natural de aceitar a possibilidade do vale de forma consciente, baseados no texto de Tiago e de Paulo e do autor aos Hebreus. Nós podemos entender que ele é a única maneira que temos para que nossa confiança no Senhor seja aperfeiçoada. Por isso nós devemos enfrentá-lo com tanta alegria, tanta disposição, tanta convicção, tanta certeza, tanta confiança, e principalmente porque nós sabemos que Deus não perde o controle de nada. Jó, no final da sua jornada de prova, ele vai dizer: Senhor, bem sei que tudo podes, e nada pode frustrar ou nada pode impedir os seus planos, os seus pensamentos. Ana, lá no primeiro livro do profeta Samuel, ela vai dizer: o Senhor é o que abate o que exalta, o que desce a sepultura, o que faz tornar a subir dela. Nisso Ana estava confessando: o Senhor é soberano e nas suas mãos está o controle de todas as coisas. Amém? O final da prova daquele que passa confiante é glorioso, é de gozo nas mansões celestiais. Veja o que o salmista escreve. Salmo 23, versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
como nós já relatamos aqui, outras traduções vão dizer por longos dias, não é? Vamos orar agradecidos por isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor amado, por cada momento de prova que o Senhor nos submete, Senhor amado, nos dando também, Senhor, a certeza de que o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, o Senhor passa conosco. Pai, obrigado pela presença do Seu Espírito, unicamente pelo qual nós temos a confiança e a certeza da Sua presença nas nossas vidas, em momentos como estes, Pai. Eu agradeço por cada alma que já tem conseguido, Senhor, vencer provações, cada alma que já tem conseguido, Senhor, gerar ou fazer gerar em si testemunho de Ti, testemunho, Senhor, do Seu aperfeiçoamento. Isso é sinal de que o Senhor está conosco, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos dando crescimento. Pai, nós agradecemos, Pai Santo, pela Tua palavra que testifica de tudo isso para que nós sejamos fortalecidos, Pai, e para que nós consigamos também passar, Senhor amado, quando for a nossa vez, situações semelhantes. Pai, abençoa o meu irmão com esse entendimento, abençoa a minha irmã, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito que continua nos dando crescimento, Pai. Não nos afaste dele, não o tire de nós e mantenha, Senhor, o Teu Espírito Santo nos instruindo todos sempre na Tua palavra, Pai Santo. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém. Fique em paz.